Bakhtin é a análise do discurso? Embora haja profícuas relações entre o pensamento bakhtiniano e a análise do discurso, nesse vídeo eu vou estabelecer algumas distinções, algumas diferenças entre o pensamento bakhtiniano e a análise do discurso. Uma primeira questão a ser levada em conta é a questão cronológica. Os textos do círculo de Bakhtin foram escritos principalmente na primeira metade do século XX e início da segunda metade do século XX. De 1919 a 1970, 1971 são os principais textos conhecidos do círculo de Bakhtin. Já a análise do discurso dita francesa, que recebe o nome de análise do discurso francesa no Brasil, tem seus primeiros textos, os textos primordiais dessa disciplina, sendo publicados no final da década de 1960, justamente a época em que o pensamento de Bakhtin começa também a ser divulgado na França. Então, um primeiro ponto a se destacar é que se é possível falar em influência do pensamento bakhtiniano na análise do discurso, o contrário não é verdadeiro. Porque existe uma questão cronológica. Os textos do círculo foram redigidos primordialmente antes dos textos da análise do discurso. Uma outra questão que é importante considerar é que, pelo menos para algumas correntes, em alguns momentos, a análise do discurso entendeu haver um certo assujeitamento dos sujeitos. Eu considero que isso não é uma perspectiva de modo algum bakhtiniana. No pensamento bakhtiniano, embora se reconheçam as contingências ideológicas e mesmo do sistema da língua, sempre se reserva um espaço para o trabalho do autor. Bakhtin enfatiza várias vezes que cada enunciado é um ato do autor, representa o seu trabalho sobre a linguagem. Nesse sentido, eu acredito que haja uma distinção entre uma vertente que observa um certo assujeitamento do sujeito e Bakhtin e o círculo, que sempre consideram o trabalho de autor a cada enunciado escrito ou falado dos sujeitos que enunciam. Além disso, muitas vezes, em algumas correntes da análise do discurso, se considera o sujeito como uma função social. Então se observa aquele sujeito na função social de médico, na função social de engenheiro, na função social de professor. Não que o círculo não reconheça a importância da função social, mas, a meu ver, o círculo vai além. Ele observa cada sujeito, cada indivíduo, que, ao seu modo particular, teceu relações dialógicas únicas em sua vida e ocupa de uma maneira única e individual aquela função de sujeito, aquela função social, aquela função profissional, se for o caso. Assim, podemos dizer que até exista uma uniformidade entre as ideias, as ideologias, os posicionamentos discursivos de determinadas classes, da classe médica, da classe dos engenheiros, da classe dos professores. Mas no pensamento bakhtiniano, a análise somente será completa quando eu entender a especificidade daquele sujeito único que teceu relações dialógicas únicas em sua vida e que ocupa, diferentemente dos outros sujeitos, uma função social, mas que traz para essa função social o seu caráter de individualidade.